trabalhar um texto, como sempre, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos começar refletindo que todos nós, quando sofremos, precisamos, imploramos misericórdia. Todos. A misericórdia é alguma coisa que todos nós temos necessidade. E é uma unanimidade entre todas as criaturas humanas. E Jesus colocou a misericórdia como uma das bem-aventuranças. Ele não diz que bem-aventurados são os que recebem misericórdia. Ele diz, bem-aventurados os que são misericordiosos. Geralmente, nós costumamos achar que fomos felizes porque alguém teve misericórdia da gente e não nos sacrificou. Né? Puxa, que felicidade! Não. A felicidade verdadeira é de quem foi misericordioso. Aquele que exerceu a misericórdia, ele é um bem-aventurado. E é interessante a gente refletir por que razão a pessoa que é misericordiosa, ela é bem-aventurada. Quando a gente estuda sobre Deus, de acordo com a obra de Kardec, os atributos de Deus, nós vemos que Deus é justo, né? Infinitamente justo, infinitamente bom, misericordioso. Ou seja, quando nós somos misericordiosos, nós entramos em sintonia com Deus. Nós participamos da misericórdia de Deus. Quando nós amamos verdadeiramente, nós também participamos da integração com Deus. Nos integramos com Deus. Porque Deus é amor, né? Então, as virtudes que nós queremos desenvolver, na verdade, são expressões singelas, mas muito importantes, dos atributos de Deus. Como Jesus é o Espírito puro, perfeito, que dirige o nosso planeta, ele diz que ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele está numa integração completa. Por quê? Porque Jesus participa dos atributos divinos na condição de criatura de Deus. Mas ele desenvolveu as virtudes que a criatura humana precisa desenvolver para ser feliz. Ou seja, desenvolver as virtudes, e no nosso caso de hoje, a misericórdia, significa respirar o clima do Criador. Respirar a felicidade que emana de Deus. Ou seja, é desenvolver dentro do nosso coração esses recursos, esses atributos, essas virtudes que representam a felicidade. Quem não é misericordioso não pode ser feliz. Quem não ama não pode ser feliz. Quem não perdoa não pode ser feliz. Quem não é justo não pode ser feliz. Então, a felicidade está intimamente ligada aos atributos divinos. É como se nós abríssemos a nossa alma,
abríssemos o nosso coração para que essas qualidades divinas que estão depositadas dentro de nós pelo próprio Criador, que é a marca do Criador em nós, quando nós desenvolvemos isso, nós somos felizes. Então, hoje, nós vamos observar um trecho dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu gosto de lembrar que às vezes a pessoa assim, não, eu não sou feliz porque ninguém gosta de mim, né? Ninguém me ama, ninguém me dá importância, como se isso fosse realmente a explicação para a infelicidade da pessoa. Ninguém está proibido de amar. Ninguém está proibido de valorizar as outras pessoas. Ninguém está impedido de servir. E é isso que traz a felicidade. Ninguém está impedido de amar os outros, sem que isso signifique ter os outros presos a mim. É um sentimento que é livre para todos. E o que traz a felicidade é o exercício dessas qualidades. Então, vamos ver aqui, nós vamos trabalhar o capítulo 10, os itens 11, 12 e 13. É um texto conhecido de todos nós, né? Todos nós conhecemos e adoramos esse texto. E vamos começar. Tem por título: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, o item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, Jesus já traz uma orientação para nós que é muito importante. É interessante que as coisas que nós não devemos fazer são aquelas que nós gostamos de fazer, né? A humanidade gosta de julgar. Julgar no sentido de condenar, né? Que não é simplesmente um julgamento, é uma condenação. E ele diz aqui que ele orienta para não fazermos isso, a fim de não ser julgado, porque nós seremos julgados conforme houvermos julgado os outros. Por que Jesus fala isso? Para não julgarmos? Porque nós não sabemos julgar. Porque se nós soubéssemos julgar como Deus julga, com misericórdia, com amor, não para destruir o outro, aquele que errou, não haveria nenhum problema em julgar. Mas a questão está logo na seguinte, quando ele diz assim: porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ora, se eu julgar com misericórdia, com amor, julgar naquele sentido de buscar corrigir, de buscar orientar, eu não estaria infringindo a lei, né?
Mas quando ele diz isso, é porque a humanidade, de um modo geral, ela, ela julga de uma forma dura, de uma forma cruel, de uma forma não misericordiosa. Ela julga no sentido de buscar ferir a pessoa. É o que a gente ouve muitas vezes em entidades espirituais que estão envolvidas nos processos de vingança, em que elas alegam que elas estão fazendo justiça. De um certo modo, estão, mas de uma forma que vai comprometer a vida delas, porque elas também serão julgadas com a dureza que estão julgando. Mas se a pessoa observar que o outro fez mal e compreender e procurar orientar e tudo mais, ela não vai ser atingida de uma forma dura, porque ela julgou com uma medida suave, com um objetivo elevado, buscando a correção da criatura. Então, isso é importante para nós, para a gente poder levar a nossa vida. Se nós não nos achamos em condições de julgar com essa misericórdia, com esse amor, é melhor não julgar, no sentido de condenar jamais, né? Mas analisar se a gente não sabe, se a gente tem convicção que a gente não tem condição para isso, é melhor não fazer. O item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Essa passagem é uma das passagens, todas as passagens de Jesus são lindas, né? Mas essa é muito bonita. E a gente vai pegar o começo aqui. Primeiramente, a gente observa que a intenção deles, dos escribas e dos fariseus, como sempre, era tentar Jesus, colocar Jesus contra Moisés, para dessa forma poder acusá-lo, né, e levá-lo à morte, que era o que eles queriam. Trouxeram a mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei,
ordena que se lapidem as adúlteras. Então, vamos ver o que Moisés disse. Nós temos aqui, no Levítico, que é a referência desse assunto, capítulo 20, versículo 10, está dito assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Isso é o que Moisés diz. E lá no Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 22, ele continua, mas esse 22 basta para a gente. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Então, o que Moisés disse? Eles contaram a história pela metade, né? Moisés não disse que tinha que matar a mulher. Tinha que matar o homem e a mulher. Como ela foi apanhada, segundo eles dizem, surpreendida em adultério, é lógico que ela foi surpreendida não sozinha, mas com um homem. Mas eles só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, que, aliás, quem estava julgando ali, condenando, eram os homens. E eles resolveram inocentar o homem e apedrejar a mulher. Então, já começa uma mentira aí. É interessante que Jesus não... Quer dizer, se fosse eu ia dizer isso. Né? Olha, Moisés não disse isso. Disse para matar os dois. Mas se fosse eu, e eles ouvissem isso, e falavam, então espera um instantinho aí. Eles iam lá, pegavam o homem e traziam para matar os dois. Né? E Jesus sabia muito bem o que está escrito na lei. Ele conhecia profundamente tudo o que está na lei. Mas Jesus não entra por esse caminho, porque é um caminho que não interessa, não é essa, a questão não é essa, a questão é outra. Ele continuou escrevendo, como se ele não tivesse dado muita atenção, embora estivesse muito atento ao que estava acontecendo. E ele continuou escrevendo, abaixou-se, escrevia na terra com o dedo. E eles voltaram a perguntar, né? E aí Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha, isso daí é alguma coisa para a eternidade. Nós estamos com muitas pedras na mão para atingir os outros. Na verdade, de um modo geral, a humanidade, e a gente faz parte dessa humanidade, ela não está interessada em corrigir a pessoa. Ela está interessada em apedrejar a pessoa. Esse é o objetivo. Não é uma coisa construtiva, é uma coisa destrutiva. E Jesus, quando fala isso, continuou a escrever no chão. Existe uma mensagem, eu não me recordo aqui qual foi o espírito que deu, e através de que médium, que dizia que quando Jesus escrevia no chão, ele escrevia os pecados de cada um. Escrevia no chão e ia falando. Mas mesmo assim, mesmo que isso não tivesse ocorrido, a palavra de Jesus era suficiente para que as pessoas voltassem a reflexão para dentro delas, o autoconhecimento. Como é que você está condenando, não é julgando, é condenando a pessoa se você faz a mesma coisa ou faz outra coisa? Porque o adultério não é só uma questão sexual. Você pode
os fariseus adulteraram as leis, modificaram muitas coisas. Isso é um adultério. Adulterar uma mensagem que vem do mundo maior, mundo espiritual, que vem do Cristo, que vem de Deus, é uma coisa gravíssima, porque adulterar a mensagem desencaminha também muitas pessoas. Então, Jesus, nessa hora, ele fala isso, e com a autoridade moral de Jesus, que tinha todos os requisitos para julgar as pessoas, ele conhecia as particularidades de cada um, conhecia as fragilidades, as fraquezas de cada um. E ele não os condenou, né? Ele chegou e falou, olha, se vocês estiverem sem pecado, pode jogar pedra. Então, isso daí repercutiu na alma deles, porque, na verdade, quando eles desencarnarem, eles vão ser julgados pela própria consciência, pelo próprio Cristo, né? Ele tem condição para isso, tem autoridade para isso, moral. Então, ele faz a pessoa buscar para dentro de si. Então, é interessante, nós temos, muitas vezes, a tendência, né, ao julgamento de condenação. E, nessa hora, é bom a gente refletir se nós estamos isentos daqueles mesmos erros. Então, veja só, nesse momento, Jesus aguarda um pouco, e aí ele se levanta e pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Olha só que interessante. Jesus julgou ou não julgou? Julgou. Julgar é o quê? É a pessoa, você avaliar se o que a pessoa fez está certo ou está errado. Mas ele não condenou, como os outros fizeram. Os outros queriam condená-la à morte. Jesus queria abrir as portas para ela, para a vida. Porque, em verdade, se a pessoa está na vivência do adultério, ela moralmente está ou está morta ou está próxima da morte espiritual. Então, ele não condena, não te condenarei. Mas aí ele diz, vai e não peques mais. Ou seja, ele reconheceu que ela pecou. Isto quer dizer, pecar significa errar perante as leis de Deus. E eu recomendou para ela, vai e não erres mais. Estão dizendo que o que ela estava fazendo estava errado. Isso, Jesus deu uma noção para a gente aí do que é o julgamento com base nos sentimentos divinos. Quer dizer, Deus, quando nos julga, ele não quer nos destruir, ele quer nos levantar. Ele quer que nós nos reerguemos, né? Nos reerguemos. Ele quer que nós nos reerguemos. Nós estamos numa discussão gramatical aqui. Eu quero que você faça subjuntivo, reergamos. Ele quer que nos reergamos. Chegamos a um acordo aqui. Ainda bem que eu tenho uma assessoria de primeira aqui. Então, a gente observa a diferença que é. Os homens que são fracassados, são falidos, são pecadores, se arvoram em espíritos, em criaturas puras, sem erros, sem pecados, e querem matar o outro, que cometeu erros, claramente cometeu erro. Jesus, que representa Deus, o que ele faz? Ele faz os julgadores caírem em si.
olha para dentro de vocês, vê se vocês têm condições de condenar uma pessoa à morte por um erro que vocês devem praticar. De repente, até o adúltero estivesse ali querendo matar a adúltera, né? Então, a gente observa, já estou julgando, né? Então, a gente observa que é uma diferença muito grande. Jesus tem compaixão da mulher. Porque uma pessoa que está no caminho do equívoco, do erro, ela não merece condenação, ela merece piedade, merece misericórdia. Mas não apenas isso, ela merece uma orientação, a não ser que ela não... Aí, se ela quer ou não, aí é uma decisão dela. Ela teve ali a indicação da porta correta pela qual ela teria que entrar. Vai ser uma porta de sacrifício, uma porta estreita. Vai ser uma vida difícil, porque ela foi exposta em praça pública. A humanidade é terrível, ela joga no chão, pisa e faz as mesmas coisas, né? Então, a postura de Jesus é exemplar. Então, ele a julga, mas no sentido de levantá-la. Ele não a condena. Uma pessoa depravada poderia, puxa, mas isso é uma condenação, não posso mais adulterar, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Aí a escolha é sua, você recebeu uma orientação. Então, isso é importante, porque, às vezes, nós achamos que não podemos, em hipótese alguma, analisar se uma questão está certa ou está errada com uma pessoa, porque nós podemos entender que nós não estamos dando o acolhimento fraterno, amoroso que a pessoa merece. Claro que isso não pode ser. Agora, nós podemos analisar que aquilo não está certo e orientar para que a pessoa faça o certo, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante para nós. O Kardec, nós estamos estudando com vocês a Gênese no capítulo 18, e que ele fala que nesse período de transição que nós nos encontramos, as grandes lutas serão as lutas de ideias. São lutas de ideias. Então, nós vamos ter ideias corretas e ideias incorretas. Ideias verdadeiramente progressistas e ideias falsamente progressistas. Nós já nos referimos, na Argentina foi aprovado o aborto, legalmente. As mulheres podem abortar lá até um determinado período da gestação, não sei qual é. E isso foi considerado um progresso na legislação da Argentina. Quer dizer, o mundo, às vezes, considera uma atitude, uma ideia progressista, porque vai na direção dos interesses das pessoas. Se a minha vontade é essa, o que atende à minha vontade, que antes não poderia atender, para mim é um progresso. Ou seja, nós queremos que prevaleça a nossa vontade. Não estamos refletindo se aquela medida corresponde à vontade de Deus ou não. Então, naturalmente, muita gente que defende essa ideia acredita em Deus, se diz cristã, mas que aquilo ali não tem nada a ver, né? Falta de esclarecimento, que vai custar caro para a pessoa depois, né? Porque Deus não vai esperar, não vai dizer que a pessoa pode fazer o que bem entende e não ter as consequências daqueles atos infelizes, né? Agora, entendendo que essas atitudes, às vezes, elas podem ser recuperadas se a pessoa percebe isso, né?
se esclarece, ela pode recuperar tranquilamente a sua existência num trabalho de dedicação a crianças ou outras coisas mais, né? Isso é importante. A gente vê Saulo de Tarso nós poderíamos considerá-lo um criminoso perante as leis de Deus. Muita gente morreu por causa dele. Ele torturou pessoalmente pessoas, né? Um rapaz que ele queria saber onde que o Ananias estava, ele torturou pessoalmente. Mas quando ele desperta, ele transforma a vida dele e a vida dele passa a ser uma vida de renovação. Então, aqueles erros são compensados, né, pelo bem que ele faz ao longo da existência. Nós já citamos o caso de um grupo de pessoas que estava desencarnaram e que o Dr. Bezerra estava levando para o mundo espiritual. E ele diz, nós vamos passar por uma região que é muito difícil, a região espiritual muito difícil, vocês fiquem vigilantes, continuem. E eles passam aquele pântano danado lá, os espíritos ali mergulhados, gritando, pedindo socorro. Mas eles estão ali porque eles se afinam com aquele ambiente. Não é uma falta de socorro, não. E eles vão, quando eles veem que eles não vão parar, eles começam a acusar. Então chama de assassino. Aí um homem resolve parar, um espírito resolve parar. O Bezerra chega perto dele e fala, por que você parou? Porque eu não mereço ir com vocês, eu tenho que estar lá com eles nesse pântano. Por quê? Porque eu matei um homem durante a vida. Nós sabemos que você matou um homem. Mas depois que você matou, você transformou a sua vida e é por isso que você está merecendo esse atendimento aqui, esse encaminhamento para uma esfera melhor. Naturalmente, vai ter que resgatar a dívida com o outro. Mas ele criou condições muito importantes para esse refazimento, né? Então, a gente quer dizer o seguinte, se nós erramos, no caso dela, né? Jesus não chegou para ela, a sua vida está perdida. Não, vai e não peques mais. No nosso caso, quantos erros nós já cometemos na vida? A gente tem que olhar para trás, reconhecer o que houve de equivocado e olhar para frente e construir a vida para frente. Não adianta ficar querer mudar uma coisa que já passou, não dá. Mas dá para mudar daqui para frente, é o nosso modo de ver, nosso modo de ser, essas transformações que podem ocorrer. Então, essa passagem aí. Vamos agora ver o comentário de Kardec, né? No item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Já imaginou isso? Quem é que está isento de erro? Não existe. Só Jesus mesmo. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Olha que coisa importante, né? A gente desenvolver essa capacidade de indulgência para com os erros alheios. Nós, muitas vezes, somos indulgentes quando não deveríamos ser. E não somos quando deveríamos ser. Às vezes, os pais, na educação dos filhos, deixam os sentimentos equivocados, as imperfeições brotarem e crescerem, e olha aquilo como uma coisa normal, natural, com indulgência. Não prestam atenção e cada um sabe como deve cuidar disso. É responsabilidade dos pais, né?
E às vezes, quando a gente observa na vida outras situações, nós não temos indulgência, né? Não temos essa capacidade de superar, né? A pessoa diz assim, né? Eu sou uma pessoa muito legal, eu sou amigo e coisa e tal. Agora, fez uma coisa comigo, acabou para sempre, né? Às vezes a pessoa tem uma postura assim, de riscar completamente se a pessoa cometer. Às vezes a pessoa foi amiga durante muitos anos, fez muitas coisas boas. Um dia ela comete um equívoco, fala uma coisa indevida, e aí aquilo vale mais do que tudo que a pessoa fez. Veja como Jesus procedeu com os discípulos. No caso de Judas, e Jesus sabia que ele ia traí-lo, Jesus, quando ele chega e dá o beijo, Jesus pergunta: aqui vieste, amigo, né? Aquela postura assim, que ainda hipoteca a condição de amigo para aquele que o trai. Quer dizer, Jesus era amigo dele, mas o Judas não demonstrou ser amigo de Jesus, nem amigo dele mesmo. No caso de Pedro, Pedro o negou 3 vezes, embora tivesse sido alertado por Jesus anteriormente. Mas Jesus não o riscou do mapa. Esperou que ele se levantasse, né? Ele analisou as condições dele e colocou-o à frente de um trabalho importante. Compreendeu a fraqueza dele, a fragilidade, né? Então, essa indulgência é uma coisa que Deus tem conosco por muitos séculos, dando-nos oportunidades. Nós erramos e refaz a oportunidade. A gente observa lá no livro Os Mensageiros, quando André Luiz observa lá os trabalhadores fracassados, o que eles estão fazendo ali? Eles estão reconstruindo as experiências para uma nova encarnação. Eles estão se preparando para uma nova encarnação, considerando que eles falharam redondamente na encarnação anterior. Isso é indulgência. Aquela postura em que as pessoas creem numa definição definitiva, os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, aquela ideia absurda, a gente vê que isso daí é uma coisa sem indulgência, sem misericórdia, que não é compatível com as características de Deus, né? E nós temos que aprender a ter indulgência. Agora, a nossa indulgência não pode ser aquela indulgência, que não é indulgência, aquela postura em que o laissez-faire, todo mundo pode fazer o que quiser, que não tem problema nenhum. A gente lembra lá na história de Nosso Lar, pelo relato do Lísias para o André Luiz, que a colônia Nosso Lar, antes desse governador que estava lá, tinha um dirigente que não era muito indulgente, ele relevava muito as coisas, não estabelecia uma disciplina para a renovação das pessoas, dizendo que a colônia Nosso Lar era mais um departamento do umbral do que propriamente uma colônia mais elevada. Então, quando esse governador novo veio, ele começou a levantar o nível espiritual da colônia Nosso Lar. E ali a gente vê que nada ali funciona sem rigor. Existe uma disciplina, existem orientações seguras. Não é uma coisa rigorista que sufoca as pessoas, mas é aquele rigor, aquela disciplina
que permite a elevação. Então, esses exemplos são importantes, porque nós não podemos deixar as coisas de Deus ao sabor das ondas. Nós temos que ter critérios, temos que ter segurança no trabalho, porque isso transmite segurança para as pessoas que estão frequentando o ambiente daquela casa. As coisas não se pode pensar na perfeição, não existe essa perfeição em nós. Mas nós temos que procurar como? Nós não sabemos nada, mas os espíritos nos orientam nos livros. Kardec nos orienta. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir as orientações de Kardec, tanto na organização dos nossos trabalhos, quanto no despertamento de cada um de nós, porque todos nós somos trabalhadores, todos nós somos aprendizes do Cristo, somos discípulos no sentido de que estamos querendo aprender e despertar esse sentimento de dedicação, de esforço. Não pode ser, se a pessoa não quer, não pode assumir trabalho. Não, eu quero fazer parte da equipe de passe. Mas eu não quero vir nas reuniões de estudo doutrinário. Então, você não vê, você fica na reunião pública, né? É uma coisa que a gente tem que entender, que esse rigor é necessário para o crescimento da pessoa e do próprio trabalho, né? Isso é importante. E a gente tem indulgência, compreende, né? Eu lembro que tinha uma companheira que sempre atrasava não vou citar nome, não. Sempre atrasava na inscrição para o Oeste. E a gente avisava, e a gente sempre escrevia essa pessoa depois da data. Foi 1 ano, 2 anos. No 3º ano eu falei assim, esse ano você não vai participar. Meu Deus, coisa e tal. Coitadinha, né? O pessoal fala, coitadinha, coitadinha. Eu falei, não vai não. Nunca mais perdeu a data da inscrição. Quer dizer, se a gente deixar a coisa largada, as coisas vão... Todo mundo é importante, a gente precisa de todo mundo, mas a gente tem que ter uma certa ordem, né? Uma ordem mínima, né? Então, vamos lá. Então, essa indulgência ela é importante, mas não podemos confundir indulgência com o relaxamento das coisas. Não podemos. Porque nós vamos ser cobrados por isso, né? Isso na nossa vida, na casa espírita e na nossa vida pessoal. Eu não posso ficar muito, por assim, compreensivo em demasia com os meus erros. Não posso, né? Justificar tudo, né? Eu fiz isso também, também ninguém é de ferro, né? A gente começa com aquela conversa mole e a gente vai indo para o buraco, vai descendo o buraco. Então a gente tem que ter uma reflexão, um autoconhecimento, verificar as coisas que a gente faz, isso está errado, vamos corrigir, vamos lutar. Às vezes demora e às vezes a gente sai da vida com aquele problema ainda não resolvido, mas a gente tem que fazer força, né? Então, os Espíritos dizem que nós temos que ser indulgentes com os outros, mas com a gente, né? A gente tem que levar com mais rigor a nossa condição de seguidor do Cristo. Diz que não necessita para si próprio de indulgência. Então, a indulgência, né, nos ensina que não devemos julgar ela quem? A indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem
aquilo de que nos absolvemos. Então, olha só, acabei de falar isso. Nós devemos ser indulgentes com os outros, né? Não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, entendendo sempre que julgar a nós mesmos não é desenvolver uma atitude de culpabilidade, um sentimento permanente de culpa. Ah, coitado, ficou culpado. Não, é enxergar o erro, o equívoco e lutar para mudar. Não é para ficar na culpa, é para ficar na renovação, na mudança, na transformação. Então, nós temos que ser mais severos conosco e mais indulgentes com os outros. Nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Então, eu não posso me absolver de uma coisa e condenar no outro, né? É uma atitude contraproducente para o nosso progresso. Primeiro, eu estou julgando mal os outros. Segundo, que eu não estou analisando a mim mesmo corretamente. Eu preciso conhecer a minha realidade pessoal para que eu possa me transformar, né? Lá no Livro dos Espíritos está dito que o caminho para a gente crescer é o autoconhecimento, né? Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, se eu vou condenar a falta de alguém, eu tenho que olhar, bom, ele fez isso, eu acho que está errado. Porque é mais fácil a gente enxergar o erro dos outros, é mais evidente. Nós temos um olhar muito clínico para isso. Aí eu tenho que olhar para mim, e aí, como é que eu estou, né? Se esse erro aí eu estou fazendo também. Se eu posso censurar a mim mesmo. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Às vezes, a gente quer... a pessoa está fazendo uma coisa errada, nós temos que perguntar a nós mesmos, o que eu estou querendo? Eu estou querendo esse erro que está sendo feito, ou eu estou querendo atingir a pessoa, desacreditar a pessoa? Sabemos que isso é também uma técnica, né, de debate. Quando se debatem ideias, né, você está debatendo uma ideia e outra ideia. Quando as pessoas não têm argumentos para derrubar a ideia do outro, para mostrar as falhas da ideia do outro, o que as pessoas fazem? Começam a discutir a pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, entendeu? Então você sai do debate da ideia e parte para o debate para desacreditar aquele que está defendendo uma ideia. Às vezes, a pessoa não tem lá um comportamento bom, que não é correto. Mas a ideia está certa. Então, nós, quando debatemos ideia, aí você começa a baixar o nível. Não, essa ideia que está errada, essa ideia está certa, mas você não tem moral para falar isso. Tudo bem, você está certo, ele não tem moral para falar isso. Mas a ideia dele está errada? Não, então justifica por isso você ter o mesmo comportamento do outro que tem uma ideia errada? Não justifica. Lógico que se a gente defende ideias boas, corretas, nós temos que fazer esforços para vivenciar aquela ideia correta que nós estamos defendendo. Mas nós não podemos fazer essa manobra diversionista, sair do assunto
da ideia em si e caminhar para um outro campo, né? Se aquilo ali, para justificar a outra ideia, você simplesmente desacreditar a pessoa que defende uma ideia certa. Você vê, isso é que fizeram com Jesus. As coisas que Jesus ensinava estavam certas. Mas o que os fariseus faziam? Acusavam Jesus que ele curava no sábado. Eles não discutiam se a ideia do amor que Jesus pregou, do perdão, se estava certa ou errada. Eles procuravam dizer, achar em Jesus alguma falha, inventar alguma falha para justificar a morte de Jesus. Era essa a ideia. Então a gente observa, nos dias atuais de lutas de ideias, que é a característica do nosso mundo, nós, por exemplo, se você vai debater uma ideia, as pessoas podem dizer assim, não, você não tem compreensão, né? Você não acolhe bem as pessoas. Coitado das pessoas, elas estão passando. Não se trata disso. A compreensão, o acolhimento às pessoas é uma coisa. Acolher as ideias equivocadas das pessoas é outra coisa diferente. Nós temos que ter uma capacidade de julgamento, não propriamente das pessoas, mas das ideias que estão em voga no mundo atual. Isso nós temos que ter, isso é dever nosso. O próprio Paulo dizia, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Como é que a gente vai reter o que é bom? Se tudo tem coisa boa, tem coisa ruim. Ele tem que ter uma capacidade de análise, de julgamento, de avaliação. Temos que ter. O apóstolo João falava, não acrediteis em todos os espíritos. Provai se esses espíritos são de Deus. Como é que eu vou ver se aquele espírito é de Deus ou não? Ou seja, se é um bom espírito ou não. É analisando, é julgando o que ele diz, observando, compreendendo, comparando, né? Já passou? Não. Já. Ih, rapaz, então deixa eu continuar aqui. A Vera está me apertando aqui o horário. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer, já vimos isso, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa de cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Quer dizer, você desacreditar, a gente desacreditar a pessoa, isso não tem justificativa nenhuma, porque aí é maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, quer dizer, qual é o primeiro? É reprimir o mal. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Se nós acolhermos todas as ideias, inclusive as ideias equivocadas, nós estaremos sem rumo. Nós temos que ter uma análise bem feita do que está sendo colocado. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, Kardec está dizendo aqui que a gente pode julgar, né? Como Jesus julgou ali, mas no sentido de
de corrigir um erro, de mudar um equívoco, né? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, se combata o mal, né? Se condene o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. Quantas vezes Jesus chamou a atenção dos fariseus pelos equívocos deles, para ver se os despertavam? O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Olha só, ele começa, quer dizer, se a gente vai ter que julgar uma coisa, analisar uma coisa, né, nós não podemos estar condenando ou dizendo que não pode aquilo e a gente fazer aquela mesma coisa. Não faz sentido. Não há autoridade moral para isso. A gente perde o direito de repressão. E diz que, de uma forma geral, as pessoas negam o respeito e submissão voluntária àquele que tem poder, mas que viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Isso é muito importante. Se eu não cumpro aquilo que eu tenho encargo, que moral eu tenho? Se eu não me esforço, vamos dizer assim, né? De repente cumprir seria 100%, mas se eu não estou na luta, na boa intenção, no esforço realmente de seguir aquilo, como é que eu vou poder combater aquilo? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Isso aqui está destacado em itálico, né? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Então, é o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, é uma lição belíssima essa, que devemos refletir bastante, né, em nossas vidas. E nós estamos, em cada dia, uma oportunidade de renovação. Uma vez eu li, até dentro dessa ideia de que a gente deve estabelecer um plano, não longo, mas um plano diário, né, de renovação. Eu vi um padre que falou, eu não sei qual foi o padre que falou assim, mas muito bonito. Ele começava o dia assim, falou assim: hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje, pedir para não falar mal de ninguém. O ano inteiro, às vezes, é difícil, mas hoje, pelo menos hoje, eu não vou falar mal de ninguém. Não vou condenar ninguém, né? Agora, posso julgar, no sentido de analisar, ver se está certo, se está errado. Porque se eu não fizer isso, qualquer coisa serve, né? E não é assim, a vida não é assim. Nós temos que desenvolver o discernimento. O discernimento se desenvolve analisando, pesando na balança as coisas, estudando, aprendendo com as experiências ali. E os espíritos têm muita experiência para nos fornecer e nos fornecem, né? Kardec, Jesus. Ou seja, não nos falta orientação, né?